Fala, jogador! Bem-vindo ao Por Trás da Camisa. O Brasil caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pela Noruega. E não foi só azar, não foi um dia ruim, não foi o Haaland. Foi um acúmulo de problemas construído há anos. E muita gente não quer falar sobre isso porque é mais fácil culpar um ou outro jogador ou dizer que foi falta de sorte. Mas a verdade é mais dura do que isso. A eliminação para a Noruega por 2-1 nas oitavas foi a pior da seleção desde 1990, quando caímos para a Argentina na mesma fase. 36 anos depois, mesma fase, mesmo resultado. Só que dessa vez, o contexto é ainda mais pesado. Porque não é a primeira vez. Em 2018, foi a Bélgica nas quartas. Em 2022, a Croácia também nas quartas, nos pênaltis. Em 2026, a Noruega nas oitavas. 3 Copas seguidas, 3 eliminações. Resultado piorando a cada edição, para seleções que ninguém colocaria acima do Brasil no papel. Isso não é azar, isso é um padrão. E um padrão tem causas. Então eu vou te dizer quais são elas, sem poupar ninguém. O Brasil não tem um camisa 9. Essa é a mais óbvia de todas, mas é a que mais dói. Haaland marcou 2 gols no jogo que nos eliminou. 2 gols de centroavante puro. Primeiro, ganhou no alto de Gabriel Magalhães, um dos melhores zagueiros do mundo, e cabeceou firme no canto. Depois, recebeu na entrada da área com espaço e chutou cruzado. Simples, limpo, centroavante resolvendo quando o jogo precisava. E enquanto Haaland fazia isso do outro lado, o Brasil perdeu um pênalti com Bruno Guimarães, desperdiçou uma chance clara com Endrick na cara do gol e teve Casemiro, um volante, na frente do gol sem conseguir concluir. Numa Copa do Mundo, no momento mais importante do jogo. Isso resume o problema. O Brasil não tem, nessa geração, um atacante que seja referência dentro da área. Um cara que você coloca no campo e sabe, se a bola chega perto do gol, ele resolve. Romário tinha isso, Ronaldo tinha isso, Careca tinha isso. Essa geração não tem. Endrick é jovem e tem qualidade, mas ainda não chegou nesse nível de Copa. Igor Thiago ficou no banco, e o time ficou dependendo de jogadas individuais de Vini Júnior e de inspiração dos meia-atacantes para criar perigo. Contra uma defesa organizada como a da Noruega, isso não é suficiente. Haaland foi a diferença exata entre os dois times. 5 técnicos em 4 anos. Depois que Tite saiu em 2022, o Brasil teve 5 treinadores diferentes em 4 anos. Ramon Menezes ficou 3 meses. Fernando Diniz, menos de 1 ano. Dorival Júnior pegou a Copa América de 2025 e caiu nas quartas pelo Uruguai. Teve interino no meio de tudo isso. E depois veio o Ancelotti com a promessa de ser um nome que ia resolver tudo. 5 técnicos. Nenhuma ideia de jogo construída com calma. Nenhuma identidade que durasse mais de alguns meses. Cada técnico novo traz seu esquema, seus jogadores preferidos, sua forma de jogar. Quando o time começa a se entender minimamente, vem outro. O elenco nunca teve tempo de criar conexões reais dentro de campo, de desenvolver um jeito de jogar automático, onde cada jogador sabe onde o companheiro vai estar sem precisar olhar. Ancelotti chegou em 2025, pouco antes da Copa. Talentoso, campeão da Champions League várias vezes, respeitado no mundo inteiro. Mas ele não conhecia profundamente o grupo, e isso apareceu num detalhe que não deveria existir. Bruno Guimarães bateu o pênalti contra a Noruega, porque Neymar, Igor Thiago e Rafinha estavam no banco naquele momento. A lista de cobradores foi montada sem considerar quem estaria em campo na hora que precisasse. Numa Copa do Mundo. Isso é falta de construção, de tempo de trabalho, de conhecer o próprio elenco de verdade. Não é culpa só de Ancelotti. É culpa de 4 anos de bagunça antes dele. Uma geração que não ganhou nada. Essa é a que ninguém gosta de ouvir, mas precisa ser dita. O grupo principal dessa Copa, Neymar, Casemiro, Danilo, Marquinhos, Vini Júnior, não ganhou nada junto de relevância real. A Copa América de 2021 foi sem torcida em plena pandemia e sem Argentina na fase final por desistência. A de 2019, no Brasil, perderam a final para a Argentina. A de 2025, eliminados nas quartas pelo Uruguai. E nas Copas? 2018, eliminados pela Bélgica. 2022, pela Croácia. 2026, pela Noruega. 3 Copas. A expectativa do Hexa nas 3 e a eliminação cada vez mais cedo. Uma geração que não acumula vitórias grandes vai criando inseguranças internas, vai criando um ambiente em que cada jogador pensa mais em se preservar do que em entregar tudo pelo coletivo. E esse ambiente aparece dentro de campo quando o jogo aperta,
quando o adversário pressiona, quando o placar tá contra. Falta de foco, dentro e fora de campo. Tem um momento do jogo contra a Noruega que resume muito sobre essa seleção. Antes de converter o pênalti que fez 2-1, Neymar já tinha levado cartão amarelo por dar um chute em Odegaard. Ficou discutindo com o goleiro, trocando provocações, criando caso num momento em que o jogo precisava de cabeça fria. Aí veio o pênalti. Converteu. Mas quando o gol saiu, já não havia tempo real para buscar o empate. O gol foi quase uma despedida simbólica, bonito na execução e relevante para o resultado. Isso não é uma crítica a Neymar isolada. É um padrão que existiu nessa seleção por anos. Polêmicas de vida pessoal de jogadores que viraram assunto nacional durante a preparação. CBF com escândalos internos que ninguém resolveu de verdade. Foco que deveria estar no jogo, sendo colocado em outras coisas. E dentro de campo, a situação não foi diferente. O Brasil entrou para enfrentar a Noruega querendo jogar no contra-ataque, esperando o erro do adversário. Com isso, a Noruega ficou com 66% de posse de bola. Foi a menor posse do Brasil num jogo de Copa em 60 anos. Uma seleção que vai para uma eliminatória de Copa do Mundo para esperar o adversário errar não é uma seleção que confia no próprio jogo. Meio campo sem controle. Casemiro foi um dos melhores volantes do mundo em 2021 e 2022. Em 2026, o declínio físico era evidente. Ele ainda aparece em jogadas pontuais, como o gol de cabeça contra o Japão, mas não é mais o jogador que dominava o meio de um jogo de Copa. Contra a Noruega, foi superado fisicamente em vários momentos. Bruno Guimarães foi improvisado como criador de jogadas, num papel que não é o dele naturalmente. Funcionou em partes, mas numa eliminatória de Copa, contra um time organizado, as limitações apareceram. E o Brasil não tinha ninguém no meio-campo que fizesse o que Odegaard fez pela Noruega. O cara que organiza, que acha o espaço, que mantém o ritmo quando o time está sob pressão. Esse dado é pesado. Os times que eliminaram o Brasil desde 2006 sempre tinham um meia de altíssimo nível controlando o jogo. Zidane, Sneijder, Toni Kroos, De Bruyne, Modric. Em 2026, Odegaard entrou nessa lista. O Brasil nunca soube responder a esse perfil de jogador. Tentar jogar igual à Europa sem ter os jogadores para isso. O Brasil abandonou o jeito brasileiro de jogar. Futebol livre, criativo, com jogadores se expressando, e foi tentar copiar o modelo europeu. Mais sistema, mais estrutura, menos liberdade individual. O problema é que o Brasil não tem os jogadores europeus para executar isso. E quando você tenta jogar como a Espanha ou a Alemanha sem ter aquele elenco, você fica num limbo. Não é o futebol brasileiro gostoso de ver? CBF sem direção. Trocas de presidente em situações confusas. Contratação de técnicos levando meses mais do que deveria. A convocação de Neymar, saindo de uma lesão na panturrilha grau 2 pelo Santos, claramente sem condições ideais, chamado sob pressão pública, mostrou que as decisões dentro da CBF nem sempre são tomadas só com base no futebol. Quando as decisões de campo são influenciadas por pressão de torcida, por influenciadores, por questões de imagem, o trabalho técnico fica comprometido. Uma seleção que vai bem numa Copa começa a preparação muito antes do primeiro jogo. E essa preparação precisa de uma federação que funcione com clareza e sem drama. Não foi o que aconteceu aqui. Um ciclo cheio de recordes que ninguém queria. Os números desse ciclo falam por si. Novembro de 2023, Brasil 0-1 Argentina no Maracanã. Primeira derrota da história da seleção em eliminatórias jogando em casa. Nunca tinha acontecido. Março de 2025, 4-1 para a Argentina em Buenos Aires. A pior derrota da história do Brasil em eliminatórias. E pela primeira vez, o Brasil perdeu os 2 jogos contra a Argentina numa mesma eliminatória. No geral, o Brasil terminou as eliminatórias em quinto, com 28 pontos. A pior campanha desde que o formato de pontos corridos existe, em 1996. Nunca tinha feito menos de 30. Classificou, mas por pouco. Logo após 2022, 5 derrotas nos primeiros 9 jogos. Em 2023, 3 derrotas seguidas pela primeira vez desde 2001. Cada resultado desse sozinho já seria um alarme. Juntos, formam um retrato de uma seleção que colapsou depois do Catar e nunca se recuperou de verdade. Veteranos no limite e elenco com buracos. Casemiro com 34 anos, Danilo com 34, Neymar com 34, com histórico pesado de lesões e chegando à Copa longe da melhor forma. Esses jogadores foram os melhores do Brasil nas suas posições. Mas Copa do Mundo exige que você esteja no melhor momento, não no fim da carreira. E o pior, o Brasil não construiu a renovação a tempo. Lateral direito sem opção jovem consolidada. Centroavante inexistente. Meia criativo sem titular claro.
Quando você vai a uma Copa com buracos no elenco, os adversários acham esses buracos. A Noruega achou, a Croácia em 2022 tinha achado, a Bélgica em 2018 também. Futebol é coletivo, e o Brasil foi com um coletivo incompleto. O peso de depender de um só homem. Neymar é o maior artilheiro da história da seleção. O jogador mais talentoso que o Brasil produziu desde Ronaldo. Isso não está em discussão. Mas essa Copa foi a prova final de que uma seleção não pode existir dependendo de uma só pessoa. E o Brasil dependeu de Neymar por mais de uma década, mesmo quando ele ficava anos inteiros sem jogar por conta de lesão. Chegou nessa Copa saindo de lesão na panturrilha grau 2, ficou de fora dos 2 primeiros jogos. Quando voltou, a velocidade e o desequilíbrio que ele tinha estavam reduzidos. Mas a comissão esperava que ele se recuperasse. A torcida esperava que ele resolvesse. Os companheiros olhavam para ele esperando a jogada que mudasse o jogo. No jogo contra a Noruega, entrou do banco, ficou discutindo com o goleiro, levou cartão amarelo por chute em Odegaard e depois converteu o pênalti que fez 2-1, mas com tão pouco tempo restante que o gol não mudou nada. Foi a imagem final da participação dele na Copa. Talento ainda presente, mas drama e falta de foco também. A relação de Neymar com a seleção começou no MetLife Stadium em 2010, num amistoso. Terminou no mesmo estádio em 2026, numa eliminação nas oitavas. Carreira individual brilhante, sem o título coletivo que todo mundo esperava. O Brasil precisa agora aprender a existir sem um Neymar. Precisa ser um time onde nenhum jogador é maior do que todos os outros juntos. O Hexa não vai vir de um craque que resolve sozinho. Vai vir de um coletivo que funcione de verdade. Falta de centroavante. 5 técnicos sem construir nada. Uma geração sem título importante. Falta de foco. Meio-campo sem controle. Tentar imitar a Europa sem ter os jogadores. CBF sem direção. Veteranos no limite. Elenco com buracos. E dependência total de um jogador que chegou longe de 100%. Não foi o Haaland que eliminou o Brasil. Foi tudo isso junto que abriu espaço para Haaland aparecer. A Copa de 2030 tá aí. E o Brasil vai precisar de respostas reais para tudo isso. Não de discurso, de trabalho, de planejamento e de honestidade sobre o que essa seleção é e o que ainda precisa ser. Se viu até aqui, considere se inscrever, ajudar o canal a entregar um conteúdo melhor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.